Gravando. Então, tá bom. Então, eu vou começar a ler aqui em Lucas 10, a partir do versículo 25. Eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? E ele respondendo, disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhes: Tu respondestes corretamente. Faça isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem que é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram e o feriram e partiram e deixando-o quase morto. E, por acaso, descia no mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele e, vendo-o, teve compaixão dele. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e lhe disse: Cuida dele e tudo que demais gastares. Na minha volta eu te pagarei. Ora, qual destes três te parece que se tornou o próximo daquele que caiu? E ele disse: O que mostrou misericórdia com ele. Então Jesus disse: Vai e faze tu do mesmo modo. Então, essa parábola do bom samaritano, que a gente conhece, uma parábola talvez uma das mais conhecidas e famosas de Jesus. E eu queria começar com um contexto é, histórico do que está acontecendo. Primeiro que o livro de Lucas ele é um livro que ele foi escrito em 2 partes. Ele tem 2 volumes. Volume um seria o Evangelho de Lucas e o volume 2 seria Atos dos Apóstolos. Só que eles foram separados, mas eles são basicamente uma mesma história contada até o final de Atos, né? O Lucas ele escreveu essa história, esses 2 livros, com uma intenção, com um objetivo. No início de Lucas, ele vai falar: Ó, Teófilo, ele está escrevendo para um cara chamado Teófilo. Eu estou te escrevendo essa história para você entender que Jesus é o Messias, para você entender que Jesus é o Salvador, é o Mestre. Então, tudo que eu vou te contar é apontando para o fato que Jesus é o nosso Salvador. Então, essas histórias de Jesus, os milagres que Lucas narra, as coisas que estão em Atos, não são simplesmente coisas que Lucas lembrou. Ele falou: eu lembrei disso aqui, eu vou escrever. Não, ele óbvio, lembrou daqueles episódios, mas ele escreveu aqueles episódios especificamente para Teófilo entender que Jesus era o Messias, que Jesus era realmente quem ele disse que ele era, o Filho de Deus. Então tinha um objetivo, e essas palavras do bom samaritano tá nesse objetivo também, tá nesse contexto também. Então a gente começa o livro de Lucas, Lucas vai descrevendo as coisas, tem uma parte antes do capítulo 10 muito interessante, que é um fato bem interessante que acontece no ministério de Jesus, que é o contexto antes dessa parábola ser contada. Jesus ele chega no momento que ele expande o ministério dele. Ele rompe esse ciclo de 12 discípulos para um ciclo maior. Eu vou falando, vocês vão lembrar com certeza que Jesus, por volta ali do capítulo 9 e 8, Jesus ele manda 70 discípulos ir pregar o evangelho. Então ele rompe desse 12 discípulos, manda 70 discípulos, 2 a 2, preparar o caminho para ele. Preparar o caminho para ele. Esses discípulos voltam, esses 70 voltam, reportam de volta para Jesus e Jesus fica contente, louva ao Pai. Ele fala: Poxa, né? Não nessa linguagem carioca, né? Mas ele fala: Pai, eu te agradeço porque essas coisas não foram destinadas aos sábios e entendedores, mas foram para os pequeninos e os humildes, e eles entenderam. Então Jesus glorifica o Pai pelo aquele resultado dos 70 discípulos, e Jesus começa a embarcar numa jornada, em viagem. Para onde que Jesus estava indo? Jesus estava saindo da Judéia para ir para Jerusalém. E por quê?
Naquela época, os judeus celebravam as festas e os episódios mais importantes da religião no templo, na capital de Jerusalém. Então, todo episódio grande, todo, toda festa comemorativa da religião, todos iam para Jerusalém. Então, naquela época, o que estava acontecendo ali? A Páscoa iria acontecer brevemente. Então, os judeus de toda aquela região do Oriente Médio estavam em viagem para Jerusalém. Jesus foi um desses. Jesus pegou os seus discípulos e começou uma viagem para Jerusalém. Então, é muito óbvio que para quem vivia naquela época, quem estava do lado de Jesus, era muito óbvio que Jesus estava indo para Jerusalém. Óbvio que também não é uma caminhada de meia hora, são alguns dias para chegar em Jerusalém. Hum. Então, Jesus começou essa jornada para Jerusalém por causa da Páscoa, para comemorar a Páscoa. Faz todo sentido, normal e sem mistério nenhum. Ele mandou esses 70 discípulos antes para preparar o caminho. Mas que caminho é esse? Para aquelas pessoas era a comemoração da Páscoa, mas Jesus sabia muito bem que aquela jornada que ele começava era o início das dores, resultaria dele chegar em Jerusalém, resultaria na crucificação e resultaria na ressurreição de Jesus. Ele começa essa jornada, ele vai andando por cidade a cidade até chegar em Jerusalém, ele vai conversando com diversas pessoas, ele vai fazendo milagres no meio dessa jornada toda. É uma jornada muito importante que, para a gente, como cristão, Jesus vai nos ensinando o caminho que ele sai, expande do ministério até o caminho da crucificação. Ele vai nos ensinando como funciona o reino de Deus. Ele vai nos ensinando o que é ser cristão, o que é viver no reino de Deus, até chegar no momento em que ele é crucificado e ele ressuscita. Então, esses milagres, nessa jornada, nesse meio do caminho, se a gente for parar para estudar isso um dia, todos, sem exceção, e tudo que Jesus falar, sem exceção, é apontando para a moralidade, a ética do reino de Deus e o que nós precisamos fazer como cidadãos desse reino de Deus e apontando para o fato de que ele é o Messias. Então ele chega no momento em que ele está numa cidade, ele está no meio de pessoas, como ele fazia, ele comia, ele orava 3 vezes no templo, ele estava no meio da população encaminhada para Jerusalém, ele estava no momento de uma galera, de um pessoal, que um doutor na lei, um estudioso, um professor da lei, levanta e fala para ele o seguinte: eu quero fazer uma pergunta. E a gente lendo a Bíblia, o Lucas explicou muito simples. Chegou um cara e foi fazer a pergunta para Jesus. Só que uma pergunta muito séria, muito pesada, muito específica e muito difícil de responder. Não é uma pergunta para a gente é simples. Pô, se eu te perguntar o que eu preciso fazer para a vida eterna, você vai me dar aquele jargão que eu preciso citar Jesus, aquela coisa toda. Para a gente é muito simples isso. Só que para a gente entender essa pergunta, o motivo que esse cara perguntou isso é o seguinte: desde aquela época até hoje, mais ainda naquela época, os judeus eles não estão certos do que é a vida eterna e o que você precisa fazer para ganhar a vida eterna. Eles não estão certos. Não existe isso. Não é? Vida eterna para a gente cristão é muito fácil de entender. É a vida eterna com Jesus. Para eles, é um negócio muito complexo. E não existe, até hoje, uma confirmação certa. Porque eles vivem de interpretação da Torá e a Torá não explica exatamente como vai acontecer essa vida eterna. Então, na época, existiam escolas e conceitos e ideias, interpretações do que poderia ser a vida eterna. Por exemplo, os fariseus, aquela galera gente boa. Os fariseus, eles eram responsáveis por confirmar quem que era o Messias. A ideia de vida eterna deles era o conceito de ressurreição. Então, os fariseus, eles trabalhavam na ideia de ressurreição. Os saduceus, uma outra galera do Mato Grosso, eles trabalhavam na ideia de reencarnação. Eles Isso, acreditavam, interpretavam a Torá como se a gente morresse e a gente fosse nos reencarnar. Jesus era de Outros Campo Grande, rabinos, Mato Grosso do Sul. isso, Ué. exatamente, Jesus da Silva. Outros rabinos
historiadores interpretavam a vida eterna da Torá de uma outra maneira. A maneira mais famosa até hoje é que não, realmente não existe vida eterna. Você vai para o Pai e depois que o Messias vier, o Pai vai resolver lá do que vocês vão fazer. Mas não existe vida após isso aqui. Você vai para o Pai, você vai para o seio de Abraão. É isso que eles pensam até hoje. Então tem vários pensamentos. Então o cara chega para Jesus e fala: Jesus, e aí, o que eu faço para ganhar a vida eterna? É Uhum. uma pergunta, cara, muito difícil para aquela época. Jesus poderia falar algo que concordasse com os fariseus, ele estaria concordando com os caras que querem matar ele. Eles estariam concordando com os caras que estão dizendo que ele não é o Messias, ou eles poderiam concordar com os saduceus, os caras que perseguiam quem seguia Jesus. Ou eles poderiam concordar com outro rabino, que ia fazer dele um não rabino, um não mestre. Então, foi uma pergunta muito difícil para Jesus e eu não consigo expressar o suficiente o quão pesada essa pergunta foi. Jesus respondeu de uma maneira muito interessante. Ele vai falar para ele o que você não é doutor da lei, meu amigo. O que a palavra fala? O que a lei fala? Aí o cidadão ele vai falar, ó, a palavra aí está me falando para amar a Deus. Então Jesus falou o que mais? Ele fala, amar a Deus e amar o próximo. Ok, então faça isso. Ou seja, Jesus respondeu, não respondeu. Respondeu, não respondendo. Ele só falou o seguinte: volta e vai ler. Jesus sabia o que ele estava falando. Aí o cara foi cutucar mais ainda, sendo esperto, falou: então me define o que é meu próximo, que a Torá não me define. Nenhum dos rabinos consegue me definir. Então você, que é mestre, Jesus, me define o que é o meu próximo. E essa conversa vai se complicando mais ainda, uma conversa muito difícil, de mentes super avançadas, e Jesus responde com uma história do bom samaritano, e nessa história ele coloca grupos de pensamentos completamente opostos, ele coloca dois tipos de pessoas em dois níveis sociais completamente opostos, os judeus, que era o sacerdote o levita, e o samaritano, que tinha uma história de guerra, conflito, discórdia. Pensa assim, Jesus está contando uma história para te explicar algo, aí fala o seguinte, ó, tinha um petista e tinha um bolsonarista. Ah, Aí ele, aí ele coloca os dois na mesma história. entendi. Só que elevado a 50, porque o petismo e o bolsonarismo no Brasil é coisa de 5 anos atrás, só que Jesus estava mexendo num conflito de 1000 anos Ixi. entre os judeus e os samaritanos. Agora, quem que era os judeus, quem que era o samaritano, o que faz sentido para a gente entender melhor? Ambos, né, esses dois povos são descendentes de Abraão. Quando a gente vai ler o Velho Testamento, aquela galera lá judaica, de 12 tribos, do Mar Vermelho, aquilo tudo, era um povo só, eram judeus. O Abraão morre, depois de Abraão morrer, o povo começa a se dividir entre dois. Um povo vira conservador, quer ficar em Jerusalém, quer adorar em Jerusalém, segue Davi, segue Moisés, que é o reino do sul, que é basicamente a tribo de Judá e partes da tribo de Benjamim. Outro reino é o reino do norte, outro pessoal das outras tribos, um pessoal mais tranquilo, não concorda com Davi, discorda de adorar em Jerusalém, então eles criam a própria capital longe de Jerusalém e vão adorar no templo de lá. Não concorda com Davi, não concorda muito com Moisés. Essa capital eles chamam de Samaria. Hum. Então essa galera do Reino do Norte, eles viram os samaritanos. Então os judeus de Israel, os conservadores ortodoxos, eles falam, ó, essa galera aí é desviada. Eles não adoram em Jerusalém, não adoram no templo de Abraão, de Davi, não creem em Davi, não creem nas leis de Moisés. Então, era um atacando o outro, guerras, conflitos, problemas, mortes, um atacando o outro. E Jesus chega e coloca esses dois grupos de tensões muito grande nessa mesma palavra. Para a gente ter uma ideia, se você segue o conflito que está acontecendo no Oriente Médio, Samaria
ficava ali na região da Cisjordânia, que tem divisa entre Israel e Jordânia. A Cisjordânia é parte da Palestina, do que o pessoal chama de Palestina. Então, o que Jesus está falando assim é um negócio muito doido, porque o que Jesus está falando é como se fosse hoje em dia, se ele falasse assim, ó, eu vou te explicar que é o teu próximo, pastor Rames, Eliette, Fernanda. Ó, teu próximo é o seguinte, existia um cara em Tel Aviv, tá? Lá em Israel, em Tel Aviv mesmo, o cara foi acertado por um míssil do Hamas, ele ficou lá no chão, machucado, torto, sem nada. Aí passou um rabino, olhou pro cara, que era israelense, o rabino olhou para ele e foi embora. Falou nada. Aí passou um levita, que é lá da tribo de Levi, responsável pela religião de Israel, pela organização da religião de Israel, olhou para esse cara machucado no chão, foi embora, não fez nada. Só que aí veio um palestino, possivelmente do grupo do Hamas, porque a gente não sabe quem que é soldado e quem que é cidadão na Palestina. Esse rapaz da Palestina passa, olha para esse sujeito no chão e ajuda esse sujeito. Leva para casa, dá comida, dá roupa, dá uma moradia, dá uma condição de vida, ajuda esse cara no chão. Aí eu te faço a pergunta: quem que era o próximo daquele que estava sofrendo no chão? Ou eu vou fazer a pergunta de uma outra maneira: quem que é o herói da história? O palestino, ou o sacerdote, ou o levita? E o doutor da lei foi forçado a dizer: o samaritano, o palestino. Jesus está rompendo com uma tradição milenar incrível, em que ele está mostrando, pela própria lei, pela própria lógica, ele está deixando a pessoa entrar com a sua própria conclusão de que o certo não é o ultrapassa os limites sociais, econômicos, civis, geográficos, para você dizer o meu próximo é quem está fisicamente do meu lado, não importa quem seja, não importa se eu adoro em Jerusalém, ou nasci a Maria, ou se eu nasci no Reino do Norte ou Reino do Sul, ou se eu sou de esquerda ou de direita, se eu sou de um partido ou de outro partido, se eu sou branco, preto, amarelo, não importa isso tudo. O que importa é você exercer a misericórdia, graça, amor pela pessoa que está fisicamente ao teu lado, que você vê que precisa de alguém de compaixão uns pelos outros. Jesus está falando com um povo que é, até hoje, todo mundo que conhece como são judeus, totalmente fechados em si mesmos, Uhum. que ajudam a si mesmos. Jesus está quebrando isso, dizendo: não funciona mais assim. O reino de Deus é assim. É você ajudar o seu próximo, é você estar com o seu próximo. É assim que vai funcionar no reino de Deus. É assim que vai funcionar ah, na vida eterna. Se você quer saber como é que vai ser a vida eterna, vai ser assim. Os samaritanos e os judeus vão estar juntos. Não existe uma segregação. Então Jesus nos ensina a amar o próximo dessa maneira, quem é o nosso próximo. Então o resumo de Jesus é o seguinte: como é que eu posso ter a vida eterna? Amar a Deus. E depois, amar o seu próximo. Ok? Mas o que significa amar a Deus acima de todas as coisas? A Torá vai falar isso. E foi a resposta do cara: ame a Deus acima de todas as coisas. Será que a gente consegue amar a Deus acima de todas as coisas? Ou uma outra pergunta: será que a gente consegue amar a Deus acima de todas as coisas sem ser através de Jesus Cristo? Porque eu diria que é impossível. Você amar a Deus acima de todas as coisas, teria que, por conta própria, sem o sacrifício de Jesus, teria que sacrificar muita coisa que é fisicamente impossível. Mas através do sacrifício de Jesus, quando ele conta essa história de amar o próximo, independente de quem seja o próximo, ele estava a caminho de Jerusalém para ser crucificado e morrer pelo próximo que discordava dele, que queria matar ele, que queria ver ele crucificado. Então ele foi o primeiro a nos dar o exemplo do que é amar o seu próximo. E é através desse sacrifício de Jesus é que nós conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas. Aí Amém. ele vai para o seu próximo. Ama o seu próximo. Como? Jesus explica teoricamente e depois ele faz na prática. Depois ele segue
caminho para Jerusalém, ele chega lá, ele até fala, Pai, afasta de mim, porque isso vai ser muito difícil, e ele morre pelos pecados daqueles que discordavam dele, que estavam contra ele. Então, essa parábola do bom samaritano, ela transcende tudo que a gente acha simplório e toca em tantos assuntos que seria quase impossível a gente falar sobre todos esses assuntos em meia hora, em 40 minutos. É muita coisa. Mas o que eu queria passar para os irmãos é o motivo dessa parábola com relação ao que está acontecendo hoje nas nossas vidas, o que nós estamos presenciando num conflito de Israel e a Cisjordânia, Palestina, o que for, como você quiser chamar, mas é literalmente o que Jesus está falando. Pode ser um israelita, pode ser um palestino, mas isso eu não vejo. Eu vejo meus filhos, eu vejo aquele que ama o quem está próximo. Então, que essa palavra esteja conosco, que essa parábola esteja conosco, encoraje os irmãos para ler, reler essa parábola, ler o contexto, ler o depois, essa jornada de Jesus, que a gente possa continuar nos aprofundando nas palavras de Jesus, no que Jesus explica, no que Jesus nos fala, e